Vamos abrir a palavra do Senhor nesta tarde, no Evangelho de João, capítulo 18. Versículos 1 e 2. João, capítulo 18, Evangelho de João 18, versículos 1 e 2. Havendo dito estas coisas, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado do arroio de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou ele com seus discípulos. Também Judas, o que o entrega, conhecia o lugar, pois muitas vezes se reunia ali Jesus com os seus discípulos. Meus amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade hoje à série que nós começamos no domingo passado sobre os três jardins mais importantes da história da humanidade. No domingo passado falamos acerca do Éden, o jardim da criação, e hoje vamos falar sobre o Getsemane, o jardim do sacrifício e da redenção também. Como eu disse a vocês, eu estava voltando de viagem lá pelas tantas aí, entre São Paulo e Luanda, quando de repente minha mente começou a divagar sobre a Bíblia, e este assunto me veio à mente, os três jardins, que são os mais importantes da história da igreja, da história da humanidade. O jardim do Éden, o primeiro jardim, o jardim do Getsemane, o segundo jardim, e o outro jardim, se Deus quiser, vamos falar sobre ele no domingo que vem. Até o momento em que o Senhor Jesus entrou nele para orar e para se angustiar, naquela que foi o seu último encontro com os discípulos antes do sacrifício, ele era apenas conhecido como o Jardim das Oliveiras. Quando eu estive em Jerusalém, eu fui lá conhecer esse lugar, ainda está lá no mesmo lugar. Não há nenhuma indicação, nenhuma prova, mas dizem alguns que ainda tem lá oliveiras daquele tempo. Eu não sei se isso é possível, mas dizem que tem. Que tem umas oliveiras muito antigas lá, isso tem mesmo. E para que as pessoas saibam, a oliveira, ela pode engrossar mesmo, tanto que, se você for estudar um pouquinho acerca da construção do Templo de Salomão, você vai ver que há partes do templo que a madeira era de oliveira. E eu não sei como é que eles conseguiram cortar aquilo, porque é uma madeira duríssima, entre as mais duras que existem para se cortar é a oliveira. E se você anda hoje em Jerusalém, não sei em Tel Aviv eu passei rapidamente, não me interessou muito, mas Jerusalém eu andei várias vezes ali, a cidade não é assim tão grande. Toda a arborização de Jerusalém até hoje é composta só por oliveiras. Você não vê outra árvore lá, não vê outro tipo de planta na rua. Tudo aquilo que você vê de verde em Jerusalém hoje são oliveiras, assim como quase tudo que você vê de verde em Nazaré são aquelas palmeiras de onde vem a tâmara, são os tamareiros. E o que seria o Getsemane? Eu visitei uma fábrica de azeite e eles ainda tinham ali na frente assim o que era um lagar antigo, não se sabe a época, era um tanque de pedra mesmo, e dentro dele duas pedras grandes, redondas assim, bem pesadas, com um furo no meio, e nesse furo, que é uma espécie de um eixo, há uma abertura
onde entra uma haste de madeira, e na ponta dessa haste estava uma canga, aquilo era preso, portanto, ao pescoço do animal, um ou dois animais, e o animal, então, ele girava aquilo ali, e quando ele girava, portanto, as olivas eram prensadas. E isso é muito interessante, porque isso é um sistema que se chama de extração a frio. Hoje, as indústrias modernas usam outros processos, muito mais, assim, eu diria, muito mais eficientes, né? E que extraem muito mais azeite. Mas o azeite considerado o azeite puro, ele era tirado dessa maneira aí. Era, portanto, um lugar de muito trabalho. A palavra Getsêmani somente quer dizer prensa de azeite. A palavra Getsêmani é uma palavra hebraica, quer dizer prensa de azeite. Nada na Bíblia está por acaso. Então, quando nós, por exemplo, nós paramos para ver alguns detalhes do que é a prensa, do lugar onde as olivas são, portanto, prensadas, você pode ver o seguinte, aí são duas pedras, não é? Duas pedras grandes, e em Isaías 53, 5 diz assim: porque ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossos pecados, se referindo ao Senhor Jesus. Então, como eu disse, a prensa ela era formada por essas duas pedras, mais um eixo central de madeira, tudo isso era madeira, portanto, o girar disso aí era que fazia, portanto, moer a oliva e daí se extraía o azeite. As olivas, quando prensadas, elas liberavam o azeite nas duas faces da pedra e, comumente, havia assim um pequeno rego e depois no próprio lagar ainda um outro espaço por onde o óleo saía, o azeite saía, ele era colhido, né? No primeiro jardim, o homem voluntariamente, atendendo a um desejo da sua carne, ele abriu mão da eternidade, entregou as chaves da eternidade, as chaves de viver eternamente com Deus, nas mãos da serpente. No segundo jardim, com muito sacrifício, com muita renúncia, o Senhor Jesus começa o processo de retomar essas chaves para garantir salvação para todos nós. É importante que você observe que cada um desses jardins ele tem algo relevante para a história da humanidade. Se nós formos, portanto, como eu disse, nada está por acaso na Bíblia, e como disse o escritor, tudo que foi escrito para o Nosso Testamento foi escrito. Se você imaginar aquelas duas pedras, essas duas pedras, na verdade, elas são os nossos pecados. A pedra de baixo e a pedra de cima. Elas são os nossos pecados. Elas apontam para a queda da humanidade, tanto da humanidade antes do dilúvio, como a humanidade depois do dilúvio. Por isso que são duas pedras. Interessante que não é uma prensa que é comum, como nós conhecemos, a prensa, que é aquele objeto, tem as prensas hidráulicas, né, que é usado muito na engenharia para extrair rolamentos e para repor rolamentos. Há também prensas que são usadas quando você quer extrair certos produtos, mas essa aqui não era uma mera prensa, ela era, na verdade, um moinho.
porque ela ia triturando lentamente, né, a oliva, até que o azeite, tanto que está na polpa, como o azeite que está na semente, ele era extraído por esmagamento. E o peso disso aí, o que produziu isso aí, o que levou isso aí, isso considerando o aspecto espiritual, isso aí são os pecados da humanidade. Por isso que o profeta escreveu, ele foi moído. E mais adiante, Isaías ainda diz assim, mas a Deus agradou moê-lo. É muito difícil nós conseguirmos entender, é bonito de falar, as pessoas podem se emocionar, mas é difícil você entender como é possível um pai permitir que seu filho seja moído nesse ataque covarde que aconteceu, e foi covarde, né, que aconteceu ontem de manhã, justamente no encerramento do Sucote, a festa das cabanas, no tempo do Yom Kippur, 50 anos depois, na última guerra, esse ataque extremamente pesado, em que até agora já se computa mais de 350 mortes em Israel. Nunca houve nada assim. Eu pude ver hoje na televisão cenas de uma jovem senhora, que eles sequestraram vários judeus, foram sequestrados, que saíram como moeda de troca, né, para serem trocados por terroristas, e eles apanharam aquela senhora, torceram o braço dela, assim, torceram o braço, algemaram com o braço torcido e arrastaram pelos cabelos pela rua como se fosse uma coisa inútil. E isso, eles dizem que isso é amor pelo Deus deles, isso é amor pelo Alcorão, isso é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Mas, quando você vê isso aí, e você imagina, Deus mandou Jesus Cristo dar a sua vida, e também por pessoas como essas. E diz que ao Pai agradou moê-lo. Por quê? Porque só a unção de Deus na terra, só a graça que o Espírito Santo traz, é que pode tirar o homem desse estado miserável de violência e de pecado. Isaías escreve no capítulo 10, 27, que a unção quebra o jugo. Então esse jugo de pecado, sabe, irmão, sabe, a palavra religião, ela, se você for estudar a sua origem, é muito bonito, seria religar, ou ligar o homem outra vez a Deus. Mas religião, ela leva os homens a cometerem barbaridades, a cometerem atrocidades. Como é que em nome do meu Deus eu vou fazer mal para o outro? Eu vou mandar matar? Há uma semana e pouco atrás, aqui nessa igreja congolesa, a 100 metros de nós, esse ataque covarde, mataram uma pessoa dentro da igreja, feriram outras 3, mataram umas 2 fora da igreja. E sexta-feira agora, ali em Newlands, uma grande igreja, praticamente só de mistos, era o início de uma conferência. Um jovem pregador, está a foto dele aí, jovem pregador, talvez não tenha nem 30 anos, foi assassinado. Entraram na igreja, roubaram, atiraram em 3 pessoas que alguns, quem sabe, não vão sobreviver, e mataram o rapaz. Isso em nome de quem? Então, que Deus é esse que você está servindo, que o amor por ele te leva a fazer isso? Mas é por isso que nós temos que entender que o segundo jardim, Deus, portanto, preparou o segundo jardim para que fosse um lugar de resgate. E não há resgate sem que alguém pague alguma coisa pelo outro. Quando Jesus entrou ali, e você vê que João é o que descreve
com mais propriedade, né, que diz que Judas conhecia bem aquele lugar. Judas costumava, ele era discípulo de Jesus. Já viu alguém dizer, o Judas nunca viu milagre? Eu não acredito nisso. Para mim, o Judas assistiu boa parte dos milagres do Senhor Jesus, uma vez que ele era um tesoureiro. Era ele que andava com a bolsa. E ele assistiu praticamente tudo. Ele sabia exatamente onde Jesus estaria naquela hora. E ele tomou a Santa Ceia. E João diz que quando ele toma a Santa Ceia, Satanás entrou nele. Ele pegou o pão da mão de Jesus, comeu, não se sabe se ele tomou o cálice, ele comeu o pão, Satanás entra nele e ele vai fazer o que tem que fazer. Ele não entrou com Jesus e os discípulos lá no Jardim das Oliveiras, não entrou. Ele entrou depois. Eu sempre digo a vocês, e costumo falar nas mensagens que eu levo por aí, que nós temos que prestar atenção e ver a presença visível da graça de Deus em toda a Bíblia, desde o Éden. Desde quando Deus pergunta para o homem: onde estás? Ele sabia onde Adão estava. O que fizeste? Ele sabia o que Adão tinha feito, dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Isso é graça. Deus, quando mandou construir a arca, o projeto de Deus para aquela coisa tão grande era que muita gente pudesse entrar ali. Vocês imaginam, 8 pessoas só ocupavam o andar de cima. 8 pessoas ocupavam o andar de cima, quando o andar inferior cabia todos os animais. Uma embarcação para mais de 40 mil toneladas aproximadamente pela metragem cúbica dela. Aquilo ali, a arca é uma evidência da graça de Deus. Por exemplo, muita gente abre a boca para censurar Ló, porque Ló foi isso, Ló foi aquilo, Ló enfim, cometeu pecado na sua casa, e se esquecem que quando Ló dormiu com as suas filhas, não havia lei ainda. Isso não era pecado. Isso não era pecado. Mas vejam só, aí Ló teve 2 filhos, né? Teve o Amon, da onde saíram os amonitas, e teve Moab, da onde saíram os moabitas. Não é isso? Pois eu vou dizer uma coisa a você, para que você veja como a graça de Deus, ela tem se manifestado salvadora em todos os tempos. Na geração de Jesus, tem um moabita, Ruth. O pai de Davi era, portanto, era neto de Boaz. E mais uma coisa, você sabia que na geração de Jesus também tem uma amonita? Porque Naamá, esposa de Roboão, esposa de Salomão e mãe de Roboão, ela era amonita. Está na linha direta de Jesus. Tem moabita e tem amonita também. E você sabe quando Jesus estava carregando a cruz, entre milhares de pessoas que estavam em Jerusalém, que era uma altura de festa, milhares de pessoas em Jerusalém naquela altura, quem é que foi constrangido para ajudar a carregar a cruz? Simão Cirineu, sabe de onde? De Cirene. Sabe o que é Cirene? É Líbia, África. Estava um africano lá. E os africanos são descendentes, sabe de quê? Eles são camitas. Então você observa como Deus, na sua imensa graça, Deus vai deixando
as coisas acontecerem e Deus não rejeita ninguém. Amém. O segundo jardim, que eu estive aqui apontando algumas coisas bem interessantes sobre ele, porque o Getsemane, ele não é um lugar onde a oração não é respondida, porque Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele ora isso por 3 vezes, né? Mas não é exatamente isso. Na verdade, o Getsemane é o lugar do silêncio de Deus, em que a resposta de Deus é no silêncio. Mas essa resposta quer dizer: essa é a minha vontade. Você já parou para pensar que quando Deus fica em silêncio, Ele está dizendo alguma coisa para ti? Ele pode estar te dizendo que você não está no caminho certo. Ele pode estar dizendo que a hora ainda não chegou, que o tempo não chegou. Ele pode estar dizendo: espera mais um pouco. E também Ele pode estar dizendo para você: meu filho, essa é a minha vontade. O único que relata o anjo veio para consolar Jesus é Lucas, que escreveu um evangelho investigativo. Lucas não foi testemunha ocular. Nem Mateus e nem Marcos, embora Marcos fosse sobrinho de Pedro e tenha ouvido do tio o que aconteceu ali. Mas o fato de você está orando, você está pedindo a Deus alguma coisa, você está clamando, você acha que o teu clamor é justo, e quase sempre é justo, e parece que o céu não tem resposta. Primeira coisa, Deus não é surdo, Deus ouve toda a oração que se faz. Mas há um tempo em que Ele vai responder essa oração. E muitas vezes Ele vai ficar em silêncio, para não ter que dizer a você o que Ele disse para Jeremias. Não me fala mais sobre isso. Ele disse para Moisés: não me pede mais isso, eu não vou te ouvir. Mas no Getsemane, Jesus clama ao Filho, fala com o Pai. Se possível, e Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus aqui está dando uma resposta clara: meu filho, essa é a minha vontade. Foi para isso que você veio ao mundo. É por isso que o Getsemane, ele é o jardim do sacrifício, ele é o jardim da renúncia, ele é o jardim da redenção, porque ali começa o processo em que ele foi acusado, ele foi preso, ele foi injustiçado por nossa causa. O Getsemane é aquele lugar de solidão, em que você pode estar cercado por muita gente, até por pessoas que você considera teus amigos, mas eles estão perto, mas não estão contigo. Estão próximos, mas não estão vivendo a tua situação, o teu problema. Então você que me ouve aqui, você que me ouve à distância, preste atenção para isso. Você e Deus, vocês têm que se acertar. Você precisa se acertar com Deus agora. Você não espera que vai ser o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu patrão, ou um banco, ou quem que vai te socorrer, não. Deus quer dar a solução para o teu problema, mas isso é algo entre você e Ele. Você pode chamar, você pode convocar um círculo de oração, você pode convocar a igreja inteira, mas se enquanto você não for aos pés do Senhor e abrir o teu coração para Ele, você não vai saber o que é que Ele quer para a tua vida. Getsemane é isso. É um lugar de amadurecimento espiritual. É um lugar em que você vai ser provado na essência. Você pode imaginar, nós podemos imaginar, que Satanás pode ter soprado ali para Jesus. Olha, há 3 anos atrás eu te ofereci um escape. Eu te mostrei os reinos do mundo. Eu te mostrei força, poder, tudo. Você negou, agora você está aí, desgraçado aí, sabe que vai para a cruz.
O Getsemane você vai ser extremamente amassado ali, é lugar de ser prensado. Getsemane não é lugar de escape, só para os fujões. E houve fujões, né? Getsemane é lugar de traição. Interessante, né, que como os evangelistas, eles, não é que eles tenham uma divergência, mas a diferença dos relatos, né? Por exemplo, em Mateus aqui, ele diz que ele entrou lá com 11, não foi com 12, aí ele pegou Tiago e João, e mais Pedro, né? Os filhos de Zebedeu, aqui no capítulo 26, 36 de Mateus, é Tiago e João, é Tiago e João. E ali se passa e diz assim, estava ainda falando, verso 47, quando eis que chegou Judas, um dos 12, e o traidor lhes havia dado o sinal, dizendo, aquele que eu beijar, prendei. Em seguida, chegou a Jesus e disse, salve, Rabi, e o beijou. Esse Judas era um cara de pau. Lucas descreve esse episódio da seguinte maneira, capítulo 22, 39, saindo foi-se segundo o costume ao Monte das Oliveiras, quer dizer, eles já tinham feito isso várias vezes, né? Era um lugar, pastor, nós temos que ver agora essa questão dos cultos, porque, irmão, Jesus foi preso no lugar que era acostumado a ir. Vocês acham que esses irmãos dessa igreja, não sei o que, Igor, né? Qualquer coisa Igor lá, a igreja é águia, eles devem estar atemorizadíssimos. É um lugar que eles se reúnem, uma celebração ao Senhor. Faz a Santa Ceia, canta o hino, portanto era um hino já acostumado, não era um hino, está o hino, vão para ali, é pertinho, era só descer o vale, saía dali, descia o vale de Cedron, e aí você sobe, hoje está cheio de sepultura ali, são as sepulturas mais caras do mundo, pagam fortunas, irmão Beto, porque são os primeiros que vão ser arrebatados. Não sei se vão ser, né? Mas cada fileira, cada buraco daquele é uma fortuna, irmão Macaio. 3 anos do teu salário não paga um buraco daquele. Naquele tempo não tinha nenhuma. Desce o vale do Cedron, sobe, está lá no monte. Era costume. Para lá, no cair da tarde, está ali em paz, falando com Deus. E o inimigo sabe o lugar que ele vai te atacar. O Getsemane é lugar de ataque covarde. É lugar de covardia. Covardia de quem trai, covardia de quem ataca, de quem prende, de quem mata. Isso é o Getsemane. As pessoas cantam, né? Que estão no Getsemane, todo mundo chora e tal. Getsemane é um lugar de angústia extrema. Lucas relata aqui, vou ver se eu encontro essa parte. Jesus diz para Judas, Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem. Mas diz aqui que ele se angustiou muito, ao ponto de que gotas de sangue chegavam a sair do seu rosto.
nessa minha versão aqui, o autor da versão, ele excluiu essa parte. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que por mais bonito que seja para o cristão, a palavra Getsemane, o Getsemane, ele tem muitas coisas assim que não são boas de se lembrar. O Getsemane é um lugar de promessas que não são cumpridas, porque você observa o seguinte, por exemplo, olha aqui, Pedro disse para ele assim, né? Pouco antes disso assim, Pedro fala para ele assim, ó, no capítulo 26, verso 35, ainda tenho que morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas no versículo 56, final, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O Getsemane é lugar de promessas que não são cumpridas. Você está se queixando que alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Então, você está no Getsemane agora. E dependendo da falta que isso faz, é maior ainda. Mas o Getsemane é um lugar em que você assume que a tua vida não é mais importante do que a dos outros. Em que ele disse, olha, vocês querem a mim? Então deixa esses outros irem em paz. O Getsemane, resumindo, é o lugar em que o pecado do homem começa a ser resgatado. O homem, o primeiro Adão, estava no jardim com todo o conforto. O segundo Adão estava sozinho, em agonia, quando ele foi preso. Não acusou ninguém. Cortam, e é um lugar de milagre, por incrível que pareça, no meio de tanta tragédia. O Getsemane é um lugar de milagre, porque quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que só um dos evangelhos é que dá o nome, que era Malco, Jesus pega a orelha e põe de volta no lugar. Nem isso, porque eu digo sempre, milagre não converte ninguém, irmãos. Se o Espírito Santo não entrar na pessoa para fazer o milagre da redenção lá dentro, nada vai mudar. Imagina aquele homem, pro resto da vida, ele sabia que ele perdeu a orelha, caiu no chão, Jesus pega, ajuda do chão, põe no lugar, ele vai embora com a sua orelha, e ainda assim ele participou da prisão, da acusação e da condenação de Jesus. Isso é o Getsemane. No primeiro jardim, o homem jogou por terra o projeto original de Deus. O homem afundou no mar de pecado. Cada vez mais a humanidade vai se tornando pior. Não há melhora. Todas as leis que existem, todas as prisões que existem, tudo que existe, não protege o homem. O homem continua cada vez. Estamos chegando naquele ponto em que o autor do Gênesis escreveu: todos os pensamentos do homem continuamente são para o mal. Então tem que haver um Getsemane para isso começar a mudar. E nesse Getsemane nós vamos estar nele. Preste atenção para isso. Preste atenção para isso. A pedra que prensa, a pedra que moe, o azeite que unge os dois lados, porque sem unção o jugo não é quebrado. É necessário alguém trabalhar para isso. E quem trabalhava para isso não tinha nada a ver com o problema.
porque até onde eu sei, a Bíblia diz: não atarás a boca do boi que debulha, mas o boi não come azeitona porque ela é muito forte, ela é muito amarga. É amarga mesmo. Não se diz azeda, amarga, porque ela é muito forte. E nenhum animal come. Nada. Não existe animal que come aquilo. Mas dela sai o azeite, que é essencial. É o símbolo da graça de Deus. É o símbolo da redenção. É o símbolo do perdão. É o símbolo da quebra do jugo do pecado. Você precisa, onde você estiver agora, reconhecer que você é pecador e que somente o sacrifício que começa no Getsemane é que pode resgatar a tua alma. Somente o sangue derramado na cruz é que pode limpar a tua vida, pode perdoar os teus pecados, pode fazer de você uma nova criatura. O Getsemane, o segundo jardim, é o jardim do resgate. É o jardim do resgate. Você acha que você está sofrendo? Você não passou do Getsemane. Getsemane é a preparação para o grande sofrimento. Os historiadores, eles temem de relatar o que pode ter acontecido com Jesus. João talvez estivesse lá na sala do Sinédrio, mas João não viu os momentos de tortura, não viu o que é a soldadesca romana, uma vez que Pilatos liberou Jesus para ser torturado e morto. Ninguém consegue imaginar o que eles fizeram com ele. O Getsemane é a preparação para o grande final. Então, meus amados irmãos, preste atenção para uma coisa: nós não podemos estar na criação. Nós não podemos estar como figuras participantes do Getsemane. Nós também não podemos estar como figuras participantes no terceiro jardim, o qual eu vou falar no domingo que vem. Mas, se você acompanhar a história, você vai ver que a igreja do Senhor, ela vai passar pelo seu Getsemane para ser purificada. Ela tem que ser moída. Se presta atenção, Jesus disse: olha, a lenha verde não é melhor. Se fizeram a mim, com vocês vão fazer ainda pior. O mundo vos odeia por causa de mim, disse ele. Vocês não veem esses bandidos atacarem nenhum terreiro de feitiçaria? Eles não atacam o terreiro de feitiçaria. Não atacam. Não há lei para... Lá em Moçambique, eu estive lá no tempo da pandemia, igrejas fechadas, começava sexta-feira, o batido dos tambores e até amanhecer o domingo. Nenhuma polícia ia lá, irmão Macaio. Mas jovens que vieram orar na nossa igreja foram presos à tarde, porque estavam orando. Porque é fácil apanhar cristão. No meu Brasil, uma família, 5 pessoas, o avô, a avó e 3 netinhos, fazendo um culto doméstico. Chegaram 2 viaturas da polícia e levaram eles presos. Estavam transgredindo a lei, dentro de casa, uma família. É muito fácil atacar a igreja. Mas uma coisa temos que ter em mente: o sofrimento não é para sempre. Aqui na terra não é para sempre. Ele é passageiro. O maior sofrimento ele vai passar. E a Bíblia diz que todo o sofrimento que nós passamos aqui não é para se comparar com o peso da glória que vamos experimentar e viver lá no céu. E é isso que você tem que ter em mente.
Jesus passou o Getsemane dele para que você tivéssemos essa esperança. Ele passou por isso para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça. Eu não estaria aqui hoje, vocês não estariam aqui hoje, se ele não tivesse estado ali. Sozinho, sentindo-se abandonado, não tendo resposta do céu, sendo traído e vendo os seus amigos, que ele chamou de amigos, correndo. Mas isso é o Getsemane. Era o jardim? Era. Sim. Um lugar produtivo também. Mas um lugar de trabalho, um lugar de sofrimento, um lugar de mudança. Porque ali começa a grande mudança. Ali Satanás dá o golpe final em que ele decreta de vez a sua derrota. Estamos aqui hoje, aproximadamente 2.000 anos depois, muito próximo desses 2.000 anos depois, porque foi por volta do ano 2020, do ano 4 antes de Cristo que tudo isso começou. Estamos aqui vendo as mesmas coisas acontecerem. Que Deus espera que o seu povo desperte, que o seu povo se volte para Ele, que o seu povo não se deixe abalar por esses tempos que estão acontecendo agora, porque eu repito a vocês, nada vai mudar e não vai melhorar também. E a próxima paz que porventura acontecer, quando ela acontecer, cuidado, meu Deus, quando disser a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Há uma semana atrás, o príncipe da Arábia Saudita disse: estamos conversando com o ministro de Israel, estamos acertando os detalhes da paz entre árabes e judeus. Ele disse: é tempo de reconhecer Israel. Há pouco mais do que 10 dias. E ontem acontece isso aí. Porque isso é o que está no coração do homem. O engano, a mentira, a disfarçatez, a falta de honestidade, de integridade. Mas, Igreja do Senhor, vamos permanecer firmes, porque esse é o tempo de nós clamarmos em Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está para vir. Vamos estar de pés, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Este é um resumo do Getsemane. Que você possa ter aprendido alguma coisa sobre ele. No domingo que vem, vamos falar do terceiro jardim. Não menos importante do que os outros. Eu diria que o terceiro jardim, ele é o fecho do projeto de Deus. No terceiro jardim, tudo que parecia impossível acontece. E nós podemos ver, não é vislumbrar, ver claramente a possibilidade da vitória. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta que pode parecer estranha, mas será que temos alguém aqui entre nós que deseja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nesta tarde? Ele passou por aquele sacrifício, ele foi prensado, ele foi moído, ele foi pisado para que você pudesse ser salvo. Jesus deu a sua vida por mim e por ti. João disse: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Tu pergunta para o pior sujeito na terra, ele quer ser filho de Deus. Para você ter esse direito, você precisa receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Confessá-lo, reconhecer a Ele. Se alguém que fazer isso agora não fez ainda, quero
Irmãos, o Getsemane foi por causa disso. Sem Getsemane não seria possível isso. Os milagres que aconteceram na última ceia foram lindos. O jumentinho, a pessoa que recebeu o aviso do céu: olha, amanhã alguém vai pedir o teu jumentinho emprestado. O homem extraordinário, o homem com um cântaro d'água na cabeça, no meio da rua. O grande milagre está aí. Não é a orelha do mal, não. Ele continuou não ouvindo nada. O grande milagre é isso. Eu vou pedir que o presbítero Jorge, o presbítero Apolinário, venha aqui levar essas pessoas a Cristo, fazendo-as confessar. Pastor Carlos também, como a Bíblia ensina, com o coração se aceita, mas é com a boca que se confessa. Aleluia. Glória a Jesus. Preguei numa igreja grande e o pastor disse: pastor, eu fiz uma mudança por tua causa, mas hoje eu cuido da família. Nem na mensagem que eu preguei. Mas no final eu fiz assim: irmãos, olha, como hoje eu cuido da família, será que tem alguma família precisando se reconciliar? Será que tem algum casal aqui que precisa consertar a sua vida? Irmãos, a frente do culto não chegou. Os corredores ficaram cheios até quase ao meio da igreja, de famílias ajoelhadas, se reconciliando naquela noite. O Getsemane foi para que haja famílias. Estão querendo destruir as famílias agora. Eu vi algo muito interessante enquanto vai na comissão aí. Um jovem deputado crente, ele disse assim: sabe, se você derrubar uma árvore, é crime inafiançável. Se você apanhar os ovos de uma ave em extinção, é crime inafiançável. Ele disse: o ovo não tem nada, não tem alma. A árvore não tem alma. Fique aí, não saiam daí vocês. Não saiam daí. Estou de olho em vocês. O ovo não tem alma, é inafiançável. A árvore não sente, mas uma criança com 12 semanas de gestação, 3 meses, já está formado, é um ser vivo, pode ser arrancado do ventre da mãe, porque não é um ser vivo. Esse é o mundo de hoje. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Para isso ele vai vir e diz que a sua boca sairá uma espada aguda de 2 gumes, mas só com o sopro da sua boca ele vai arrasar as trevas todas. O Getsemane foi para isso, foi para que ele fosse considerado o grande vencedor. Mataram, ele ressuscitou, subiu ao céu, está só esperando a hora para vir aqui por ordem da casa mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra se tornou sem forma e vazia. Veio o dilúvio, agora vai vir um outro dilúvio
o dilúvio da graça, mas do juízo de Deus sobre a terra, através do seu Filho, que vai purificar a terra de uma vez por todas. Está para vir, por causa do que aconteceu no Getsemane. Podem pôr a mão na cabeça das pessoas. Pai Santo, em nome de Jesus, recebemos essas 3 vidas preciosas. Invocamos o teu poder do perdão que vem da cruz sobre eles. O poder da purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. O poder da redenção, Senhor, que começa no Getsemane e vai até a cruz. E nós, Senhor Deus, trazemos a tua presença, que sejam perdoados seus pecados, refeitas suas vidas e transformadas em novas criaturas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente só por um instante. Vamos terminar o caso. Good morning, may the peace of the Lord be with you. Ainda estamos aqui em Zavala, no Madongwe. We're still here in the district of Zavala. This area is called Madongwe. É o nosso último dia nessa viagem This aqui. is the last day, this is Sunday. Hoje é o domingo. Today is Sunday. Aqui quero apresentar a diaconisa Irmã Clemência. This is Deaconess Sister Clementia. Ela está segurando a igreja já há muitos anos. She's the acting pastor here and she's been holding this church for many years now. O esposo fez escola bíblica, Her husband did the Bible school, mas logo que voltou ele faleceu. was ordained evangelist, but afterwards he died. Desde aí ela está segurando a igreja. Since then she's been holding this church. Ela é praticamente sozinha. All by herself, she's been the E pastor of Deus the tem church. abençoado o trabalho. And the Lord God has been blessing this Ela lady. é muito She's respeitada. very well respected here in the community. Ela é mãe. She's also a mother. Ela é avó. She's a E grandmother. ela está cuidando muito bem da igreja. And she's looking very well of the church. Ainda em dezembro do ano passado, Still in December last foram year, 14 pessoas batizadas aqui. 14 people baptized in this area. O trabalho está indo bem, graças So a the Deus. works here are growing. E louvamos a Deus pela vida And we dela. worship the Lord for her life. Minha força, o Deus da minha salvação, eu confesso Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. É um dos melhores dias que a igreja tem, This is one of the best days the church has quando nós podemos trazer pessoas ao batismo. when we are able to bring people to baptism. Aqui se completa a obra do Evangelho. Here we fulfill then the gospel of the Lord. Quando você entra nessa água When you enter this water e você confessa Jesus aí dentro da and you água confess Jesus inside the e você water recebe o batismo, and you receive this quando baptism, você sai desta água, when you leave the water, você é uma nova you criatura. are a new creation in Jesus Christ. É nossa responsabilidade para com a tua Our vida, responsibility with your ela life, cessa it completamente. will cease now. Você passa a ser responsável, Now you are porque responsible você ouviu a palavra, because you heard the word, você confessou Jesus, you confess the Lord Jesus, você recebeu ser batizado you also accept to be para baptized, ser um com Ele. to be one with A Christ. coisa mais importante no batismo é isso. One of the most important things in Passamos a baptism is ser this, com Cristo, to be one with ser Christ, parte do corpo to be dele. part of the body of Christ. Isso você tem que ter em mente. And that's what you must have in your mind. Não é sair daqui It's not to e leave depois here ir fazer o que você quiser. and go do as you please. É o mesmo que você pegasse a pessoa de Jesus If you do this, it's like as if you e take fosse dar Jesus cerveja para ele and you tomar, give Jesus beer fosse levá-lo para algum lugar mau. and you take Jesus to a bad place. Porque a Bíblia diz Because the Bible que o says nosso corpo, our body ele é templo do Espírito is the Santo. temple of the Holy Spirit. Deus quer habitar em nós. God wants to dwell in us. Isso é muito importante. This is very important. Vamos orar. Let us pray. Te damos graças, Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, We give you thank you for the God in por eternal. esse belo dia que o Senhor nos dá.
for this beautiful day you have given E us. esse dia de vitória para a tua This day igreja. of victory for your church. Quando essas pessoas, Senhor, Where these people, Lord, vão descer as águas do are batismo, going then to come down to the eu waters te of peço baptism. agora em nome de Jesus. I ask you now in the name of Perdoa os Jesus. pecados. May you forgive these sins. Limpa essas vidas. May you wash them lives, Father. Santifica. Sanctify them. Renova. Renew them. Transforma. Transform E them. abençoa. Bless them. E salva. And save Em them. nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus Para a tua Christ. honra e tua For glória, your honor and Senhor. glory, Lord. Em nome do Senhor In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen.